Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, grandes religiosas, também aqueles que rezam conosco de suas casas, hoje celebramos esses 40 mártires, os beatos Inácio de Azevedo e os seus 39 companheiros, todos eles jesuítas, e que foram mortos pelos protestantes calvinistas. Estamos ainda no século XVI, ainda nos primórdios aí da colonização do Brasil, e eles foram convocados, de modo especial, o superior deles, Inácio de Azevedo, por São Francisco de Borja, que era o provincial de então, e encarregou ele com esses companheiros de dar um incentivo na missão. Já havia começado a missão no Brasil, já havia alguns jesuítas aqui, e aí eles vieram nesse segundo momento, mas ainda no século XVI, para dar esse novo impulso à evangelização. Se prepararam, fizeram um retiro espiritual durante 5 meses, para essa preparação, para uma missão tão árdua, tão difícil, desbravadora, para poder vir para a evangelização dos indígenas que aqui habitavam e os desafios todos que deveriam enfrentar. Então fizeram um retiro espiritual durante 5 meses e então se encaminharam esses 40 jesuítas, alguns sacerdotes, outros irmãos, para aqui começarem a evangelização. Uma viagem longa, obviamente, naqueles tempos, sobretudo, de Portugal para cá, e nas proximidades do Brasil, nas últimas ilhas que eles foram parando, aportando, para poderem conseguir chegar, foram abordados por um grupo de protestantes calvinistas e que abordaram o navio e se encarregaram de matar os religiosos. Disseram que iriam preservar a vida de todos, mas queriam ali matar os religiosos. Então todos os 40 mártires ali, aqueles 40 jesuítas foram martirizados naquele momento. Na verdade, 39 deles que eram jesuítas, um deles, aquele que veio como cozinheiro deles, eles retiraram do martírio para poder trabalhar para eles, mas um outro que viu o exemplo daqueles mártires todos, quando viu que estavam sendo martirizados e ouvindo eles falar do céu, vestiu o hábito num daqueles que estavam mortos e foi também para a fila do martírio, e se completaram aí os 40 mártires que são celebrados hoje. Nós podemos pensar e devemos sempre aprender dos santos, primeiro, a generosidade desses homens de virem por voto de obediência a essa tão árdua missão. Já eram jesuítas, consagrados a Deus, trabalhando na evangelização, mas se era essa missão que o nosso Senhor lhes dava, para cá, eles viriam alegremente, cheios de fé, com essa missão de levar, ou de trazer nosso Senhor para os corações de todos que aqui estavam. Fazia parte do plano de Deus, para eles, o martírio. Então, nesse caminho de evangelização, foram brutalmente assassinados. Então, são os santos que hoje nós celebramos. O quanto nós devemos ser gratos a Deus, por tantos que vieram com muitos desafios, enfrentando muitas dificuldades e que vieram nos trazer a fé. Devemos ser gratos a Deus nosso Senhor, seja o nosso país que foi colonizado, iniciou a sua colonização, mas também junto com os religiosos que vieram juntos trazer a fé. Erros que possam ter havido, excessos, abusos na evangelização, as falhas humanas, ou seja, a fé que os religiosos vieram trazer. O quanto Deus nosso Senhor age na sua providência na vida da igreja. Ao mesmo tempo que o protestantismo afastou muita gente da fé católica, do caminho da verdade, do caminho da salvação, ao mesmo tempo, no meio dessas grandes crises, a igreja suscitou também fervorosas congregações religiosas, como os jesuítas, que trabalham naquilo que é chamado na história a contra-reforma, para combater a reforma protestante, e que se espalharam no mundo inteiro, levando o nosso Senhor, levando a fé católica, e o quanto bens fizeram. Muitos que foram martirizados, que nós conhecemos os seus nomes, outros que se embrenharam por essas matas aí, que nós, com certeza, morreram muitos, ou seja, dando testemunho de fé, sem que a gente tenha
ciência de seus nomes, de suas vidas, mas que testemunharam, né, a sua vida por nosso Senhor. Deus nosso Senhor chama a cada um na sua missão, né, ou seja, nas suas condições, com as dificuldades de cada um, com as provações de cada um, né, com a vocação específica de cada um, mas a todos nosso Senhor nos chama para o céu. As últimas palavras da leitura de hoje que traz essa reflexão importante para nós. Pela vossa perseverança, pela vossa constância, é que salvareis as vossas almas. Algo que é tão importante nós pedimos a Deus, não é sermos constantes, sermos perseverantes. Não só em alguns momentos nós sermos muito, extremamente fervorosos e depois nós nos afastarmos de Deus. Em algum momento nós estamos tão assíduos na prática da religião e depois nós afastarmos de Deus. Não é? A constância, a perseverança, essa constância na fé católica, que é algo importante para nós e que nós vamos adquirindo pela nossa vida de oração, né, pela frequência da Santa Missa, né, pela confissão frequente, pela comunhão frequente, pela reza diária do nosso Santo Terço. Nós não nos cansarmos desse combate espiritual, né, para nós deixarmos o pecado, vencermos o demônio e querermos servir a nosso Senhor, a constância, a perseverança, para nós um dia salvarmos as nossas almas. Só completando a nossa reflexão, hoje, dia 17, celebra-se também Santo Aleixo. Santo Aleixo, que é tão conhecido, que ele viveu como mendigo, mas como vocação. Entendeu, né, que era um chamado de Nosso Senhor, tinha lá sua casa, sua família, os seus bens, mas resolveu deixar tudo, né, para viver pelas ruas, dependendo da caridade alheia. Né, deixou tudo e aproveitando essa ocasião também para evangelizar. E assim viveu muitos anos como mendigo, né? Morreu como mendigo, dependendo da caridade alheia. É o grande Santo Aleixo. Né? E ele, um homem de muita fé, né? de grandes exemplos de virtudes, mas entendeu que o Nosso Senhor queria fazê-lo viver, né, esse caminho da carência, né, dos bens materiais, do básico, do alimento de cada dia, sofrer as humilhações daqueles que vivem, né, como pedintes, né, ou seja, tinha lá o seu trabalho, tinha tudo, mas, né, por uma vocação, por entendendo como um chamado de Nosso Senhor, como um caminho também de santidade. E o que deixa de exemplo para nós? Né? A todos, das pessoas mais simples aos mais poderosos. A todos Nosso Senhor chamou para o céu. Todos têm o seu lugar reservado no céu. Precisamos ser fiéis, constantes, perseverantes, para um dia todos nós também chegarmos ao céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.